Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Café com Inspiração. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma grandiosa neste dia. Que Deus realmente esteja na sua vida e uma coisa importante, que você possa colocar Deus na sua vida todos os dias. Não tome decisões nenhuma sem antes consultar a Deus. Não saia de casa sem antes fazer uma oração. Gregor, eu estou atrasado, mas faça uma oração, nem que seja de 30 segundos, 1 minuto, mas não saia de casa sem antes colocar Deus primeiro na sua vida. Deus vai na frente da sua vida. Isso é muito importante. Então, que Deus possa estar na sua vida e que você possa colocá-lo na sua vida e que ele possa abençoar demais a sua vida nesse dia, tá bom? Queridos, estamos então na Semana dos Milagres Incríveis do Senhor. Ontem foi muito bacana, vimos, para quem não assistiu o nosso Café com Inspiração de ontem, recomendo que assista, tá? Falamos sobre a travessia do Mar Vermelho, um milagre poderoso que Deus realizou através de Moisés, abrindo o Mar Vermelho para que o povo hebreu pudesse passar e escapar da mão dos egípcios, certo? E essa semana, estamos falando sobre esses milagres e vamos continuar falando sobre um outro, vamos falar sobre vários aqui, a semana toda, mas hoje nós vamos entrar num outro milagre muito importante, muito bacana. O nome deste vídeo que eu dei A Fé que Alimenta. E, falar um pouquinho sobre o profeta Elias, um dos grandes profetas do povo de Deus. Elias, ele vive lá na época dos reis de Israel, é ele que faz a unção de Saul, ele faz a unção do grande rei Davi, então ele foi um grande homem de Deus. E a passagem que nós vamos ler hoje, ela está lá no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, dos versos 1 até o verso 16. Eles vão contar duas histórias diferentes, mas a gente vai tirar algumas lições importantes, porque elas se interligam, essas duas histórias. Então, por isso que eu achei importante a gente contar as duas, certo? Então, acompanhe comigo, só relembrando, 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 16. Enquanto você vai achando aí na sua Bíblia, eu quero dar alguns recadinhos iniciais. Primeiro deles compartilhe este vídeo, isso é muito importante, que as pessoas que você ama comecem o dia já ouvindo uma palavra de Deus, já ouvindo alguns ensinamentos, e aqui a gente busca sempre tratar, pegar essas passagens bíblicas, essas histórias que realmente aconteceram e trazer ensinamentos para o nosso dia a dia. Isso que a gente busca fazer aqui no nosso Café com Inspiração. E falando sobre os mais variados assuntos, como relacionamentos, finanças, prosperidade, inteligência emocional. Então, a gente busca, claro, espiritualidade, toda essa parte, a gente tenta trazer alguns ensinamentos práticos para o nosso dia a dia. Tá? Então, compartilhe para o máximo número de pessoas, curta este vídeo aqui também e se inscreva também no canal, certo? Vamos lá então, 1 Reis 17, do 1 ao 16. Vou ler, acompanha comigo. E Elias, o tisbita era um apelido sobre o local, do local onde ele vinha, tá bom? Que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei de Israel na época. Como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim, ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer. E ele bebia do ribeiro. E sucedeu, depois de um tempo, que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo:
levanta-te e vai a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali, e eis que tem ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que uma viúva estava lá juntando gravetos. E ele chamou e disse: retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso para que eu possa beber. Enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. Eis que estou ajuntando 2 gravetos para que possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz tu como eu disseste. Porém, disto faz primeiro um bolo pequeno e traze-mo, e depois para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a barrica não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele, ela e a casa muitos dias. E a barrica de farinha não se consumia, tampouco do cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual falou por Elias. Queridos, aqui você pode ver que muitas vezes tem algumas repetições, tá? Vou explicar para você rapidamente o porquê que isso acontece, que nem diz ali, ele vai para o ribeiro de Querite, tu beberás do ribeiro e os corvos vão te alimentar. E aí depois fala ali, ele foi e bebeu do ribeiro e os corvos o alimentaram, sabe? Vai repetindo. No entendimento, né, hoje a gente tem a nossa poesia, hoje em dia aqui do Brasil, por exemplo, da língua portuguesa, ela é muito com rimas, né? Lá na época de Israel, o hebraico e o aramaico que eles usavam para escrever, sobretudo o hebraico que foi escrita a Bíblia, a forma de você destacar uma parte de um texto como uma parte importante, eles usavam a forma de poesia de repetição. Porque hoje em dia é muito fácil, uma folha de papel custa centavos, né? Na época, uma folha de papel custava mais do que um dia de trabalho de uma pessoa, né? Um trabalho braçal. Então era muito caro você ter papel, papiro, ou, né, seja o que for ali para escrever, né? Era muito caro. Então, então eles não tinham à disposição, né, material para leitura. Então como é que eles decoravam as escrituras? Era através de memorização. Então eles utilizavam disso, né, essas repetições para facilitar a memorização e automaticamente para destacar. Olha só, é a mesma coisa que eu estou ali, né, nós estamos ouvindo uma palestra e aí alguém vai falar algo muito importante e aí tu olha para a pessoa e diz, cara, vamos ficar em silêncio agora porque o que ele está falando é importante. Era neste momento que a pessoa, né, ela começa a fazer essas repetições, né, de um lado e de outro, que facilitaria. Então, só para deixar bem destacado, muitas vezes você lê a Bíblia e não entende por que tem tantas repetições falando exatamente as mesmas palavras. É exatamente essa questão, para mostrar para o leitor, né, para o ouvinte, que aquilo era importante e para facilitar a memorização, tá bom? Vamos lá, essa passagem aqui, queridos, se passa num momento que foi o momento que Israel, né, o país Israel, a nação de Israel, mais se afastou de Deus. O rei Acabe foi um dos reis mais ímpios, mais terríveis que Israel teve. Levou o povo a pecar de várias maneiras, né? Nossa, se afastou demais. Foi realmente um momento muito triste da história de Israel, foi o reino de Acabe, tá? E nesse momento, o Senhor levanta Elias para enfrentar o rei. E o rei, além de tudo, esse rei Acabe, além de ele levar o povo à idolatria, levar o povo a se afastar de Deus, ele também era um rei que ele era muito cruel. Então ele matava as pessoas e tudo mais. Então era muito perigoso para Elias ele chegar na frente do rei e falar aquela profecia para o rei, entendeu? Ele corria risco de vida, risco de morte ali naquele momento. Mas ele foi lá e falou, olha só, não vai chover na terra a não ser que seja por uma ordem divina, né? Então
Ele foi muito claro e assim aconteceu. Enquanto Deus não deu a ordem, não choveu na terra. Enquanto Elias não implorou para Deus novamente, Deus deu a ordem, não choveu. Ficou mais de 3 anos, se não me engano, são 3 anos e meio que ficou sem chover na terra por causa da grande idolatria, grande pecado que eles cometeram. E você pode estar pensando assim, nossa, mas pô, Deus foi ruim com eles, né? Foi maldoso, por que isso, né? Ou o profeta, né? Nossa, que maldade, deixar o pessoal morrendo de fome por causa de faltar água, eles eram plantadores e tudo mais. Mas aí que tá. Eles foram, se você lê a Bíblia, eles foram avisados em vários momentos que aquilo aconteceria se eles continuassem sendo rebeldes e se afastando de Deus. Então Deus foi muito claro, né? Eles haviam sido avisados, então não foi uma maldade que Deus fez. Deus avisou através do profeta. O profeta alertou várias vezes, olha, não continuem andando por este caminho porque a coisa vai ficar feia. Mas eles continuaram com as suas idolatrias, continuaram com seus cultos pagãos e se afastando cada vez mais de Deus. E aí, Deus cumpriu aquilo que tinha avisado. Tá? Então esse é um ponto importante. Tem gente que lê a Bíblia e lê partes separadas e só lê essas coisas assim, e morreu fulano, e aconteceu tal coisa, e aconteceu uma desgraça. Mas Deus avisou antes que eles precisavam ir por um caminho reto, por um caminho X, que se fosse por um caminho Y, ia acontecer coisas ruins. E o que o ser humano faz? Escolhe ir pelo Y, escolhe testar Deus e escolhe se afastar e acaba sofrendo as consequências das suas escolhas. Falamos ontem sobre isso. Falamos sobre as consequências que você tem. Você toma uma decisão, se é uma decisão ruim, Deus não vai tirar a consequência do pecado que você comete. Tá? Isso é uma coisa que você pode trazer para a sua vida. Gregory, eu não sou cristão, eu não acredito em pecado, essas coisas e tudo mais. Mesmo assim, se você toma uma decisão, foi uma decisão ruim, você vai colher os frutos da decisão que você tomou. Não tem o que fazer. É uma lei normal. Tá? E Deus não vai, porque você é cristão, que você não é cristão, que você segue a palavra de Deus, você não vai. Se você tomar uma decisão ruim, você vai sofrer as consequências daquela decisão. Ok? Então, essa lição que eu tá dando aqui, né, sobre essa questão que Deus avisou, ela é ainda mais valiosa hoje em dia, pois nós continuamos desrespeitando a Deus e estamos totalmente sujeitos às consequências de nossos atos. Exatamente o que eu falei agora. Deus continua nos avisando, a sua palavra, né? A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Cada vez mais as pessoas vão se tornando cruéis, os corações parecem que estão cada vez mais ficando gelados, as pessoas não estão se importando mais, cada vez mais egoístas. E várias outras questões que estão acontecendo no mundo, esses monte de guerras e tudo mais, que já tinha sido avisado, já tinha sido profetizado, tanto com alguns profetas do Antigo Testamento, quanto pelo próprio Jesus Cristo. Que lá em Mateus, capítulo 24, se você nunca leu, recomendo que você leia Mateus, o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ali tem uma sequência de fatos e coisas que aconteceriam quando as coisas começassem a se encaminhar para o fim. Então Jesus ele é muito claro ali no capítulo. E ele fala, haverão guerras, haverão rumores de guerras, vai se levantar reino contra reino, nação contra nação. E é o que a gente vê, claro, a gente vê isso há muito tempo, desde que o mundo é mundo isso acontece. Mas cada vez mais isso vai se intensificando, tá? Então isso tem que ser bem importante. Então a gente está totalmente sujeito às consequências das decisões que estamos tomando. Ponto. Estamos nesse mundo, esse mundo é um mundo de pecado. E a gente acaba sofrendo essas questões. Mas eu sou um cara que eu sigo direitinho, eu não cometo nenhum pecado e tudo mais. Você está no mundo. E infelizmente você vai também sofrer junto com os demais. Não é porque você... e aqui você vê o exemplo. Elias era um homem de Deus. E ele sofreu junto à seca. Claro que Deus proveu para ele, através ali, né? Olha, vai para um canto lá e fica lá que eu vou prover o teu sustento. Só que ele ficou no meio da situação.
Tanto que chegou lá e o ribeiro, que é onde ele estava, também secou por causa da seca. E ele teve que ir para outro lugar. Então, mesmo sendo um homem de Deus, um profeta, um dos maiores profetas da Bíblia, né? Inclusive, a Bíblia afirma que Elias não morreu, que ele subiu vivo para o céu, né? Através de uma carruagem de fogo que leva ele para o céu. Olha que maravilhoso, um grande homem de Deus, mas ele não estava alheio de sofrer as consequências das decisões dele, das decisões das pessoas que existiam no mundo, as consequências daquele mundo daquela época. Então hoje em dia acontece a mesma coisa, tá certo? E aí a questão, né? Em meio a uma fome severa, Deus ele alimenta o profeta através de uma provisão que ele manda corvos levarem pão e carne para Elias, que estava lá perto do ribeiro de Querite, né, do riacho. Algumas traduções trazem como ribeiro, outras como riacho. E todos os dias ele bebia água daquele ribeiro e os corvos levavam para ele de manhã e ao anoitecer pão e carne. E aí até é muito significativo, porque um animal, o corvo, ele era um animal impuro para o judeu na época, mas mesmo assim Deus mandou a provisão através daquilo ali. E é muito importante essa questão, por quê? Porque Deus está claramente mostrando ali, né, essa passagem mostra claramente que Deus é o verdadeiro e único provedor das necessidades humanas. Então, você consegue entender isso? Isso é muito, muito forte, muito importante. Muitas vezes a gente, óbvio, que a gente entende na nossa sociedade de hoje, né, que o homem ele precisa ser o provedor do lar. Eu já falei bastante sobre isso em questões de relacionamento, não importa, e é aquela coisa assim, mas Gregor, eu não concordo com isso. Ok, não importa se você concorda ou se você não concorda, eu não estou aqui para que você tenha que concordar com o que eu falo. Eu simplesmente estou falando à luz da Bíblia. A Bíblia é a verdade, e eu só falo coisas que estão à luz da Bíblia. Ah, mas eu não concordo com isso. Então você está discordando do que a Bíblia está falando. Eu não estou aqui para você concordar ou não concordar com a minha opinião. Mas o fato é que o homem deveria ser o provedor do lar. Se hoje as coisas mudaram e as pessoas estão achando, não, mas hoje não é mais assim. Olha, ok, hoje você pode pensar o que você quiser. Mas isso não significa que você esteja certo. A verdade, ela é verdade, não importa o tempo que isso muda, né, que acontece. Verdades são verdades. Entende? Verdades absolutas são verdades absolutas, não importa o tempo que for. Essa questão que muitos têm levantado, que não existem verdades absolutas, isso é uma mentira. Existem sim verdades absolutas, e elas são muitas. Não importa o que você acha ou o que aconteça. Ah, mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas princípios são princípios, verdades são verdades. Tá? Então eu só queria deixar bem claro isso. Muitas vezes até parece meio... É forte o que eu estou falando. Você pode até achar, mas quem é esse cara que está falando? Não, é forte mesmo. Só que muitas vezes a gente precisa ser um pouco mais direto em algumas questões para que isso seja entendido. Hoje está tudo sendo relativizado. Tudo sendo relativizado. E isso não é assim. Se você olha os princípios bíblicos, eles eram princípios e verdades há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, e eles continuam sendo verdade hoje em dia e vão continuar sendo verdade daqui para frente. Princípios bíblicos, princípios milenares. Não adianta. Não importa o que eu ache ou o que você acha. Não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. A Bíblia é a verdade. E é por ela que nós temos que nos basear. Tá bom? Então, no nosso mundo atual, a gente tem a questão de que o homem tem que ser o provedor do lar, né? E aqui, gente, por favor, outra coisa, outro parênteses que eu tenho que abrir aqui. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que a mulher não possa trabalhar, que a mulher não possa ajudar em casa, não tem nada a ver. Por favor, não pegue essas minhas palavras e já tire fora de contexto e não sei o quê. Não, por favor, tá? Vamos ser maduros, vamos ser adultos aqui sobre o que eu estou falando, tá? A mulher pode ajudar, quer trabalhar, pode trabalhar. Nossa, incentivo, a mulher pode fazer o que ela quiser fazer. Só que a responsabilidade
de prover, de sustentar a casa, é do homem. Ah, mas Gregory, tem um casal que a mulher ganha muito mais do que o homem por N situações. Ok, mesmo assim, a responsabilidade de prover o sustento do lar é dele. É dele. O dinheiro que ela faz, que é muito mais, nesse exemplo que eu estou dando aqui, vem para trazer outras questões, trazer um conforto, trazer outros benefícios, mas a responsabilidade de prover, de pagar as contas, de ter o sustento, é do homem, tá? Então, assim, você deixar bem claro essa situação, porque aí já acontece muito essas questões de que você fala alguma coisa e não, disse tal coisa. Não, eu não estou dizendo nada de nada aqui, tá? A verdade é que o homem é o provedor, mas eu sou a favor que se a mulher gosta de trabalhar, quer trabalhar, por favor, trabalhe. O trabalho ele dignifica as pessoas. Então, se você quer trabalhar, trabalhe. Assim como se tem uma mulher que não quer trabalhar, também tá tudo bem. Também tá tudo bem. Esse é o ponto que eu estou entrando aqui, entendeu? Hoje a gente entra numa lógica de que as mulheres têm obrigações e não sei o que, não sei o que. Não. Cada um tem as suas obrigações. Os homens têm certas obrigações e as mulheres têm outras obrigações. Tá bom? Mas eu já estou fugindo um pouco do assunto aqui. Só fiz esse parêntese que eu acho que é importante ser falado, tá? Mas acima de tudo, queridos, aqui, apesar da nossa sociedade, apesar de tudo que a gente vive, de todos os tempos, acima do homem, acima de qualquer outra coisa, quem é o verdadeiro e único provedor das nossas necessidades é o Senhor. É Deus. Como eu falei, se você tem uma vitória, foi Deus que te deu. Se você foi bem, você conseguiu nesse momento, nesse ano, né, ter grandes coisas, foi Deus que deu para você. Se daqui um pouquinho você passou por uma dificuldade, ok, Deus permitiu que isso acontecesse. Deus, ele provê. E muitas vezes no momento de dificuldade, mesmo assim, Deus nos sustenta. Isso tem que ser interessante, tem que ser falado e lembrado aqui. E aí, né, depois o riacho seca e após isso Deus envia Elias até uma terra estrangeira. Ele envia Elias até a cidade de Sarepta, que está junto à cidade de Sidom, que é uma cidade maior, e era uma cidade fenícia, que eram inimigos de Israel. Os fenícios eram inimigos do povo de Deus, inimigos de Israel. E ali Deus providencia outro milagre, né? O Elias chega na cidade, pede um pouco de água, a mulher dá, ele pede um pouco de pão, e a mulher aí, quando ela revela a sua situação, olha só, a gente tem só um pouquinho de farinha, só um pouquinho de azeite, com isso aqui eu vou fazer um pão, eu e meu filho vamos comer, e depois disso vamos esperar a morte, porque não tem mais comida em lugar nenhum, não adianta a gente sair procurando, porque não tem mais, e a gente vai esperar a morte. Então ela abre a situação dela para o profeta. E aí naquele momento, Deus traz, através do profeta, uma revelação que diz, né, olha só, vai lá, faz o que eu estou te dizendo, porque o Senhor Deus disse que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Mas olha só, primeiro faz um pão, né? Algumas traduções trazem como bolo, outras trazem como pão. Eu acredito que deva ser um pão, tá? Porque na época era muito mais simples de se fazer um pão. E traga primeiro um pedaço para mim e depois faz para ti e para o teu filho. Por quê? Porque aquele momento era um teste de fé. Porque no normal, o que é? Cara, não conheço esse cara, não sei quem ele é. Tô trazendo o nosso jargão hoje em dia. Cara, não conheço esse cara. Aí ele vem aqui, quer pegar minha água, quer pegar meu pão e eu e meu filho vão morrer. Se a gente tinha alguma esperança de se salvar, ele tá levando a nossa esperança embora. Isso era o normal de a gente pensar, né? Só que ali Deus faz um teste de fé com Elias, obviamente, mas sobretudo com a mulher. E ela, ok, tá bom. E ela faz o primeiro pão, dá para Elias e a partir dali, em todo o período de tempo, até que a chuva voltou, não faltou nem pão, né, nem farinha e nem azeite para que eles fizessem pães todos os dias para comer. Então Deus proveu para eles, Deus providencia este milagre. Como eu falei, a mulher revela a sua situação, crê no profeta e em Deus, e ali Deus trouxe a provisão grandiosa
para a vida daquela mulher, para a vida de seu filho, salvou, né, a provisão que salvou a vida deles. Porque se não tivesse acontecido, provavelmente, né, não sei quanto tempo mais eles ficaram ali, mas acredito que pelo menos alguns meses, e se alguns meses sem comida, eles com certeza teriam morrido. Então Deus providenciou um alimento para eles naquele momento, uma provisão que foi uma provisão de vida, que salvou a vida, obviamente, do profeta, mas também, sobretudo, da mulher e seu filho. Certo? E, queridos, uma coisa importante, tá? Quando a gente para ser alvo, né? Quando a gente é alvo dos milagres de Deus, ser um alvo dos milagres de Deus está diretamente ligado com a nossa fé. Diretamente ligado com a nossa fé. Jesus, em certa vez, ele compara a nossa fé ao tamanho de um grão de mostarda. E ele fala para os discípulos, porque o grão de mostarda, ele é o menorzinho grão que tem, só que a árvore, ela se transforma em uma grande árvore depois. E aí ele fala, olha só, se vocês tivessem uma fé que fosse do tamanho do grão de mostarda, vocês diriam para um monte que ele saísse dali e fosse para aquele outro lugar e ele iria. Vocês diriam para uma árvore que ela saísse deste local e se plantasse no mar e ela iria. É o exemplo que Jesus dá para eles entenderem que se eles tivessem uma fé que fosse em Deus, poderosa, não importasse o tamanho que fosse, ela poderia ser uma mínima fé, mas que fosse em Deus, eles poderiam fazer qualquer coisa. E esse é o ponto importante. A fé da gente, ela pode ter o tamanho de um grão de mostarda, mas se ela for uma fé pautada nos princípios de Deus, pautada em Deus, nós receberemos e seremos alvo dos milagres de Deus. Olha só que importante, tá? Sobre aquilo, para finalizar aqui essa questão, nós estamos falando sobre a fé que alimenta. Alimentou o profeta, alimentou a mulher e seu filho. E aí uma coisa importante que a gente tem que levar para a nossa vida. O contato com Deus, através da fé, através da oração, através da leitura de sua palavra, ele nos alimenta. Alimenta o nosso corpo, muitas vezes através de uma provisão, como foi feita de forma miraculosa nessas passagens que eu li, e alimenta o corpo, alimenta a alma e alimenta o espírito. Você já viu falar em corpo, alma e espírito? É exatamente isso. O contato com Deus, né? Como eu falei, através da fé, através da oração, através da leitura da Bíblia, através do estudo da sua palavra, traz alimento físico e alimento espiritual, e nos alimenta o corpo, a alma e o espírito. Tá certo, queridos? Que Deus abençoe a sua vida de forma grandiosa neste dia, que Deus faça você prosperar em tudo o que você fizer, tudo que você colocar a mão neste dia, Deus vai fazer você prosperar, tá bom? Fique com Deus, um beijo no coração e até amanhã.